capítulo 3. Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor Deus faça alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Você viu aí o subtítulo? Você viu aí o subtítulo dessa live? O subtítulo é o seguinte: 2020, que ano é esse? Não se iluda. Aí eu trouxe aí, no subtítulo ainda, a seguinte referência, que está na palavra de Deus, que diz assim, Lucas 12:54. Diz assim: Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Agora veja o que ele diz no versículo de número 56. Lucas 12:56. Veja o que Jesus diz. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar a época presente ou o presente tempo? Muito bem, queridos. É exatamente isso que eu gostaria de fazer com você nesta madrugada. Colocar em prática essa instrução, essa orientação que Jesus nos dá aqui em Lucas, no capítulo de número 12, do versículo 54 ao 56. Jesus ele chama a atenção dos discípulos, a atenção dos apóstolos nesse capítulo. Por quê? Pelo simples fato de que eles não estão tendo consciência de qual momento da história, de qual período da história eles estão vivendo ali naquele período, naquele momento, naquela época. E a vontade de Deus, a vontade de Jesus expressa nas Escrituras Sagradas, ela continua sendo a mesma. Ele deseja que a gente não somente venha interpretar os sinais do tempo, como ele acabou de dizer, vocês sabem interpretar os sinais quando vai fazer calor, quando vai chover, quando não vai chover, e vocês não sabem interpretar as épocas. Eu quero convidar você a fazer, essa interpretação. Em que época nós estamos vivendo? Que momento da história da humanidade nós estamos vivendo? Nós chegamos ao ano de 2020, uma década ficou para trás, muita coisa tem acontecido. E tudo que tem acontecido, e a maioria das coisas, e na verdade todas as coisas que têm acontecido, Jesus ele já havia pré-anunciado, Mas eu não vou fazer muito arrodeio, eu quero ser específico e direto no que eu quero falar para você nessa live. Você que está assistindo agora, você que vai assistir, você que vai compartilhar, você que estiver passando aqui pela madrugada, que eu estou gravando agora na madrugada, mas talvez você vá assistir essa live durante o dia, durante a noite, à tarde, não sei em que momento. O importante é que você assista essa live, entenda e se conscientize, que você não se iluda com o sistema que aí está. Hoje eu sou pastor, certo? E me considero, na verdade, um obreiro de Jesus Cristo, um representante de Deus nessa terra, um representante da palavra de Deus. Eu tenho respeito a todas as denominações, inclusive a denominação que eu faço parte,
E quero deixar bem claro que as coisas que eu vou falar aqui, o ensino que eu vou trazer aqui, aquilo que eu vou compartilhar aqui, eu não vou ensinar nada para ninguém, a minha intenção é aqui compartilhar uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração esses dias. E eu tenho até relutado, mas hoje eu decidi ceder a essa vontade, a essa orientação, a essa inclinação do Espírito Santo na minha vida para entregar essa mensagem, para compartilhar essa mensagem. E a mensagem que eu venho trazer de acordo e dentro das Escrituras Sagradas, e aqui eu quero que você que vai entrar nessa live não se iluda achando que eu vou aqui falar em línguas estranhas, bater o pé, rodopiar, entregar alguma revelação para você, que o propósito desta live não é isso, até porque toda revelação que nós precisamos, ela se encontra na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, para que novas revelações acerca da humanidade a nível geral possam acontecer, é necessário que primeiro toda a palavra de Deus ela se cumpra. E é para falar da palavra de Deus que eu estou aqui nessa madrugada fazendo esta live, para compartilhar com você que época nós estamos vivendo, que tempo nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu quero que você entenda, antes de tratar desse assunto, sobre que época nós estamos vivendo, a primeira coisa que eu quero que você compreenda é o seguinte: a diferença entre profeta e sacerdote. Isso aqui é crucial, é importantíssimo você entender essa diferença, para você entender porque eu estou fazendo esta live. A intenção desta live é simplesmente entregar para a minha geração, entregar para esse povo que da minha época é essa instrução, essa orientação do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras sobre que tempo nós estamos vivendo, sobre que época nós estamos vivendo. Então vamos lá. O sacerdote, na antiga aliança, ele era o representante do povo para com Deus. O sacerdote, ele fazia a expiação dos pecados do povo. Ele pedia perdão pelos pecados do povo. O sacerdote, ele fazia os sacrifícios pela expiação do pecado do povo. Portanto, por regra geral, porém sem ser via de regra, o sacerdote, ele na maioria das vezes era o representante do povo para com Deus. Enquanto que o sacerdote é representante do povo para com Deus, o profeta, ele é o oposto. Ele é o representante de Deus para com o povo. Então, o profeta, ele era exclusivamente representante de Deus, ele era a voz de Deus para a vida do povo, inclusive para os sacerdotes. E, infelizmente, com toda sinceridade, de acordo com os relatos bíblicos, na maioria das vezes, os sacerdotes, eles não aceitavam bem os profetas. Infelizmente. Mas vamos lá. Ambos foram autoridades levantadas por Deus. E o que eu quero deixar bem claro aqui, nesta live, é que eu já quero me colocar, que você me enxergue. Não quero impor isso, mas a mensagem que vou passar, entregar, a visão que vou compartilhar com você, é na autoridade de profeta de Deus. Por quê? Porque eu não estou aqui simplesmente preso, porque tem muita gente que não tem coragem de falar a verdade, tem muitos pregadores, tem muitos pastores, tem muitos ministros, pastoras, ministras, missionárias que têm receio de falar a verdade para o povo por medo de até de retaliações de certas lideranças, de certas lideranças eclesiásticas, né? Você pode até achar que isso não exista, mas infelizmente
Isso existe em todos os setores da sociedade. O setor religioso não seria, no setor religioso isso não seria diferente. Então vamos lá. Nós estamos no ano de 2020 e durante esses 20, quase 20 anos de caminhada cristã, passando por muitas denominações, congregando, até visitando também, o que eu pude ver ao longo dos anos é que durante todos os anos, a maioria das denominações elas nomenclaturam o ano seguinte. Quando o ano está acabando, a denominação vem e dá uma nomenclatura àquele ano. Por exemplo, existe denominação que diz o seguinte: o ano de 2017 para 2018, por exemplo. O ano de 2018 vai ser o ano da tua vitória. Estou dando um exemplo para você. O ano de 2018 vai ser o ano da tua reviravolta, vai ser o ano da tua volta por cima. O ano de 2018 vai ser o ano das maravilhas de Deus na sua vida. O ano de 2018 vai ser o ano da tua prosperidade triplicada. Ou seja, as denominações, elas trabalham com a questão dessa nomenclatura, elas vão denominando cada ano, elas vão determinando para os seus fiéis que ano vai ser o ano seguinte na vida daquele povo, certo? Porém, apesar das denominações, das religiões, dos religiosos tentarem dar uma nomenclatura ao ano seguinte, o ano seguinte, independente do que disserem que vai ser, se vai ser o ano da vitória, o ano da glória, o ano da maravilha, o ano da colheita, o ano disso, o ano seguinte vai ser o ano que Deus quiser que seja, o ano que Deus determinou que seja. E nós vamos descobrindo que ano é esse nas nossas vidas, de acordo com o que a gente vai vivendo. Porém, quando a gente vai analisar a Bíblia Sagrada, quando você vai fazer exegeses bíblicas, quando você vai fazer um estudo aprofundado da Bíblia, você percebe que Deus ele trabalha com os números. Você percebe que Deus trabalha com os números. Ele trabalha com números. Deus ele trabalha com os números. Por exemplo, Deus criou a terra, criou tudo, a criação. A Bíblia diz que ele terminou em 7 dias. E aí ele separou o 7º dia, porque naquele dia Deus terminou toda a sua obra. Então, Deus ele tem um apreço, ele demonstra o apreço pelos 7. E aí, ao longo da Bíblia Sagrada, você vê que o número 7 ele termina ganhando uma importância muito grande, porque ele termina sendo associado a um número, ele termina sendo um número que se associa à perfeição de Deus, à criação de Deus. Você vê que na Bíblia o número 7 ele ganha uma grande credibilidade, porque muitas vezes o 7 aparece, Deus sempre fala do 7, Deus manda Josué dar 7 voltas ao redor da muralha de Jericó. Você vê que Deus ele manda o povo descansar 7 dias, manda o povo descansar durante 6 dias, no 7º ano, manda o povo trabalhar 6 anos, no 7º ano o povo deve descansar, ou seja, é como se Deus ele quisesse deixar certas mensagens para a humanidade de maneira matemática, né? Deus vai escolhendo alguns números, Deus escolheu alguns números e com esses números Deus vai trabalhando, né? Por exemplo, Jacó, ele trabalhou durante 7 anos, depois mais 7 e 7, no total 14 anos. 14 anos, ou seja, Deus ele vai trabalhando com o número 7, assim como Deus vai trabalhando com outros números. Deus trabalha com o número 12, por exemplo, nós temos as 12 tribos de Israel. Temos as 12 tribos de Israel, os 12 tronos, os 12 apóstolos e as 12
as 12 pedras no peitoral do sacerdote. Então, Deus ele vai deixando, mesmo é como se fosse uma mensagem subliminar, consciente e inconsciente, essa mensagem matemática dos números para nós. E, por fim, nós chegamos aqui ao número 40. 40. O número 40 na Bíblia ele tem uma importância que a partir desse momento nós vamos tratar. A live é exatamente por esse motivo. Dentro das denominações, dentro da religião, as pessoas dizem para você que ano é, elas denominam o seu ano. Mas, por exemplo, eu não posso denominar o seu ano. Se eu disser que se na sua vida está sendo inverno, ainda que eu diga que é verão, o fato do inverno na sua vida não vai mudar. De eu dizer que é verão na sua vida não vai mudar. Se você está vivendo um inverno, certo? Existem as estações do ano, outono, primavera, verão. Se eu disser se nós estivermos no outono e eu disser assim, olha, a próxima estação, se nós estivermos no inverno, um exemplo, se nós estivermos no inverno e eu disser assim, olha, a próxima estação, depois do inverno, vai ser a primavera vai acontecer simplesmente porque eu disse que seria a primavera. Ou seja, nós percebemos que Deus até na natureza, ele estabelece tempos e épocas. É isso que eu quero dizer. Nas nossas vidas também existem tempos e épocas que se assemelham aos tempos e épocas que existem na natureza. Às vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, por momentos ruins, nós dizemos que estamos vivendo um inverno, onde a gente se esconde do frio. Quando a gente está passando, quando as coisas estão melhor, a gente diz que está vivendo uma primavera, uma primavera da minha vida, a primavera da sua vida. Então nós temos essas coisas convencionadas ao longo dos anos, de compararmos as fases da nossa vida a algumas fases da natureza. E aonde que eu quero chegar com você nisso? O que é o ano de 2020? Eu fiz aqui um gráfico para você entender que fora da religião, o que é o ano de 2020? Ainda que tenham dito assim, olha, o ano de 2020 é o ano dobrado, o ano da bênção dobrada. Você já parou para se perguntar, biblicamente, que ano é esse na sua vida para você? Porque na vida de um, o ano de 2020 pode ser uma coisa, na vida de outro, o ano de 2020 pode ser outra coisa. Mas você já parou para se perguntar a Deus, na verdade, que ano é esse? Você já foi consultar a Bíblia, consultar as Escrituras Sagradas para saber que ano é esse? Então eu quero dizer para você que se você não foi fazer essa consulta bíblica para entender que ano é esse, essa mensagem, essa instrução veio de Deus para a sua vida, para que você não seja pego de surpresa, para que você não se sinta depois iludido, para que você não se sinta enganado. Então essa mensagem veio para você compreender, para você entender que ano nós estamos vivendo, tá bom? Que ano nós estamos vivendo. Nós estamos no ano de 2020, cronologicamente falando. Mas eu quero que você aprenda a discernir que época é essa. Porque cronologicamente é 2020. Mas profeticamente, biblicamente, você sabe que ano é esse? Você sabe que ano nós estamos vivendo? Então, é para te ajudar a discernir, para você entender, para você compreender, que eu venho compartilhar com você. Eu fiz aqui um gráfico para você entender melhor o que eu quero mostrar, o que eu quero falar. Eu fiz aqui esse gráfico, não tá um gráfico assim muito bem feito, até porque eu não tenho costume de estar escrevendo em quadro, mas eu fiz um gráfico numérico aqui com alguns acontecimentos bíblicos e algumas referências bíblicas para comprovar, para você entender que ano é esse, que época é essa que nós estamos vivendo.
Mas antes de mostrar esse gráfico para você, eu quero conscientizar você o seguinte, de algumas coisas. Eu passei um tempo dentro do judaísmo, passei aí quase 2 anos dentro do judaísmo. E o judaísmo ele é cheio de particularidades interessantes. E uma coisa que eu aprendi estudando sobre judaísmo foi guimatria e cabala. São dois tipos de ciências. A guimatria e a cabala são dois tipos, são duas modalidades de ciência. Ciências numéricas, para tentar descobrir acontecimentos, para tentar discernir épocas por meio dos cálculos, por meio dos números, das mais variadas formas. Eu vou dar um exemplo para você de alguém que usava guimatria, o profeta Daniel. Quando você vai ler o profeta Daniel e o profeta Daniel fala das 70 semanas, do sacrifício que será cessado durante tanto tempo, e ele dá lá um cálculo numérico, e você tem que fazer um cálculo numérico para descobrir o que é que significa o que Daniel está falando. Aquilo porque Daniel ele usava guimatria, ele usava essa ciência. Eu não sou um expert na guimatria. Na verdade, eu não posso nem dizer que sei guimatria, mas o mínimo para entender, para aprender matemática eu estudei. E guimatria e a cabala é exatamente isso, é praticamente isso. São cálculos de acontecimentos proféticos. Então vamos lá, eu vou virar a câmera aqui para você enxergar esse. Bom, está aí, o ano é 2020, eu fiz esse gráfico, o ano é 2020. Então dizem que o ano é um ano dobrado, né? Porque é 20 duas vezes. Porém, você pega o ano de 2000, você pega aqui 2020, você pega aqui 2020, certo? Aí você afasta ele um pouquinho e coloca no meio um sinal de mais. Ou seja, 20 mais 20 igual 40. Então, não precisa ser um expert em matemática para saber que o resultado é esse. É muito fácil. Qualquer criança aí de 10 anos, de 7 anos vai entender esse cálculo. Para algumas pessoas isso pode até parecer algo sem valor, ou podem até dizer que eu estou fazendo uma teoria de conspiração, eu estou tentando tocar terror, ou amedrontar as pessoas, ou ganhar mídia, mérito, mas não é isso, querido. A minha intenção aqui é fazer você compreender de acordo com a vontade de Deus e te provando na Bíblia, para que você não seja enganado aí, para que você não seja enganado, enganada, te fazer compreender o que está acontecendo, que ano nós estamos vivendo, que momento da humanidade nós estamos vivendo. Ou seja, 2020, na verdade, é o ano 40. 2020, na verdade, é o ano 40. 20 mais 20, 40. Isso aqui é um cálculo bem simples, é como se fosse uma guimatria, certo? É descobrindo um acontecimento ou uma época por meio dos cálculos, ou seja, 20 mais 20, 40, certo? Nós estamos no ano, então, profeticamente, biblicamente, nós estamos em um ano 40. Estamos em um ano 40, certo? O resultado é 40. Então, cronologicamente, estamos em 2020, de acordo com o calendário gregoriano, não é nem o calendário hebreu. Então, cronologicamente, nós estamos no ano de 2020, mas profeticamente, nós estamos no ano 40. Espero que você entenda quando eu uso o termo profeticamente, porque a Bíblia ela nem sempre vai trabalhar com a ótica humana. Tem as narrativas humanas, porém a Bíblia ela também vai trabalhar com a ótica divina. Na maioria das vezes da sua narrativa, a Bíblia vai tratar com ótica divina. Para você ter uma ideia, existem dias cronológicos humanos e existem dias espirituais. Por exemplo, o Salmo 84 fala que mais vale
um dia na casa do Senhor do que 1000 anos longe da casa de Deus. Na verdade, desculpa, mais vale um dia na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Mas o apóstolo Pedro fala que um ano para Deus é como 1000 dias, e 1000 dias, ou na verdade, um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos, me perdoe, tá? Perdoe-me. Um dia para Deus é como 1000 anos, ou seja, veja que nessa ótica Deus enxerga totalmente diferente, enquanto que para o homem 24 horas é um dia, para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. Então, o que eu quero que você entenda aqui comigo, que esse é o ano 40, o ano 40. E o que acontece? O número 40 na Bíblia, ele está associado, na maioria das vezes, o número 40 na Bíblia, ele está associado a muitos acontecimentos. Por exemplo, está aqui. Houve um dilúvio de 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. O número 40 está associado a esse acontecimento, ao dilúvio. Dilúvio de 40 dias e 40 noites. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo de número 7. Veja novamente o número 40. Moisés passou 40 dias e 40 noites em jejum. Na verdade, desculpa. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte para receber os 10 mandamentos. Agora aqui novamente o número 40. O povo de Israel passou 40 anos peregrinando no deserto. 40, novamente o número 40. Onde é que a gente vê os 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte? Você pode abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 24, certo? O povo no deserto. O povo passou 40 anos peregrinando no deserto. O percurso que deveria demorar apenas uma semana, no máximo 2 semanas, demorou 40 anos. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Da saída do Egito até a terra prometida, eles passaram 40 anos. Onde é que nós vamos encontrar aqui o número 40? Qual a referência bíblica? Anote aí Números 14, 33. Livro de Números 14, 33. Então, até aqui nós vimos o dilúvio, que foram 40 dias e 40 noites de chuva, Gênesis capítulo de número 7. Vimos aqui Moisés, 40 dias e 40 noites no monte para receber os 10 mandamentos. Você vai encontrar essa referência em Êxodo, capítulo de número 24. O povo de Israel até aqui peregrinou 40 anos no deserto. Você vai encontrar essa narrativa em Números 14, 33. E aqui novamente, já na nova aliança, nós vemos Jesus, nós encontramos Jesus se flagelando, sendo flagelado durante 40 dias e 40 noites. Jesus esteve em jejum e oração no deserto, 40 dias e 40 noites, jejum e oração no deserto. Você vai encontrar essa narrativa em Mateus, no capítulo de número 4. O episódio é a tentação de Jesus. Aí aqui também, para finalizar aqui, são muitas referências, mas eu trouxe só essas, algumas. Após 40 dias, Jesus ele sobe aos céus, ele ascende aos céus após ter ressuscitado. Então vamos lá, eu quero que você entenda que na maioria das vezes o número 40 ele está associado a acontecimentos que humanamente nós dizemos que ruins, acontecimentos ruins. Ou seja, Noé passou 40 dias e 40 noites dentro da arca com a família dele. A terra foi destruída com 40 dias e 40 noites. A terra estava sendo preparada. A terra estava sendo... Podemos dizer que a terra foi purificada durante 40 dias e 40 noites. A terra foi purificada. Ou seja, foi um tempo que Deus preparou a terra para ser reabitada por Noé e sua família, porque Deus julgou Noé
justo. Deus sondou o coração de Noé e viu que Noé era o único justo na terra, e a família dele terminou sendo abençoada, por assim dizer, de tabela. A importância, tá vendo como um servo de Deus em meio a uma família faz a diferença? Um servo de Deus em meio à família pode ocasionar a salvação de todos os outros. É muito importante isso. Então, aqui, 40 dias e 40 noites de Moisés no monte. Aqui, mais uma vez, está ligada a acontecimento de dificuldade, ou seja, Moisés esteve 40 dias e 40 noites no monte, o que causou ao povo de Israel grande ansiedade e terminou causando grande confusão, porque durante esses 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte, o povo pensou que Moisés tinha morrido, então o povo terminou desviando, caindo em idolatria e fizeram um bezerro de ouro. Aqui, o número 40 está associado mais uma vez a algo ruim e também a preparo. 40 anos de peregrinação no deserto. O povo de Israel passou 40 anos de peregrinação no deserto. Ou seja, aqui está nitidamente, claramente, o número 40 está associado a um tempo de preparo. Ou seja, o povo que murmurou no deserto ficou 40 anos no deserto exatamente para ser morto. Deus disse que só ia sobreviver as pessoas de 20 anos para baixo iam entrar na Terra Prometida. Quem tinha acima de 20 anos ia morrer porque todos haviam murmurado contra Deus e contra Moisés. Ou seja, inclusive o próprio Moisés nem entrou naquele período, naquele momento da história, Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele só foi entrar depois, mas isso é outra história. 40 anos no deserto, ou seja, o 40 mais está ligado a um período de aflição, de tribulação, um período de preparo, de preparo. O povo estava sendo preparado para entrar na Terra Prometida. Jesus, 40 dias de jejum e oração. Aqui o 40 está associado à vida de Jesus na questão do preparo, ou seja, Jesus passou 40 dias se preparando em jejum e oração, 40 dias para dar início ao seu ministério, para vencer a sua própria carne, para vencer o diabo. Ele passou 40 dias se preparando para dar início ao seu ministério poderoso de curas, prodígios, milagres e maravilhas. Então, o 40 na vida de Jesus, neste episódio, está relacionado a preparar-se, ao preparo, ao tempo de preparo. Aqui o 40. Após 40 dias, Jesus sobe ou ascende aos céus. Aqui, mais uma vez, o 40 está relacionado a preparo. Jesus, após 40 dias, foi preparado para ascender aos céus, para subir aos céus. Para subir aos céus. Muito bem. Eu espero que você tenha entendido. Caso você se interesse, eu tenho esse gráfico todo feito em um texto. Posso enviar para você pelo WhatsApp. Posso enviar para você aqui pelo Facebook, caso você queira compartilhar. Mas se não, você pode estar compartilhando também essa live aí para abençoar a vida de alguém. Até porque a maior arma do diabo, a maior arma do inimigo contra a humanidade é a ignorância. É a ignorância. E ignorância não é a mesma coisa que ser mal educado ou que ser bruto. Ignorância, nós associamos ignorância a uma pessoa que ela é mal educada, que ela toma as coisas com grosseria, que ela faz as coisas com grosseria, quando na verdade a ignorância não é isso. A ignorância são as trevas do conhecimento. A ignorância são as trevas do conhecimento. Então, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que 2020 é o ano 40, ou seja, é o ano do preparo. Preparo de quê, pastor Weber? Preparo, querido, você tem observado os sinais? Você tem visto o que tem acontecido? Eu não quero aqui apertar o botão do pânico ou tocar terror em ninguém, não é isso. Mas você tem observado o que tem acontecido, você tem visto o que a mídia tem noticiado. Então, 2020, mais do que o ano
o ano disso, o ano daquilo, 2020, biblicamente, de acordo com a Bíblia, eu provei aí para você que 2020, na verdade, é o ano 40, certo? Profeticamente, podemos dizer que é o ano 40, porque o resultado do 20 mais 20 aí é 40. Então, 2020 é o ano 40. Que ano é esse? É o ano de preparo. É o ano de preparo. O ano de preparo para quê, pastor? O ano de preparo para um novo momento da história em que a humanidade vai viver e principalmente um novo momento da história em que a igreja de Jesus Cristo nesta terra vai viver. O ano de preparo para a chegada do anticristo. Aliás, a cada dia que passa, o mundo vai sendo preparado para o anticristo, mas este ano ele já começou diferente. Então, eu quero que você entenda que profeticamente, biblicamente, a nível mundial, para todas as pessoas, para a humanidade, este é o ano 40, é o ano de preparo. É o ano em que Deus ele está preparando ainda mais. Coisas vão acontecer para que a igreja se prepare, para que você, como filho de Deus, como filha de Deus, se prepare, para que você não fique se iludindo dentro de uma denominação, dentro de uma religião, dentro da sua denominação, dentro da religião que você faz parte, para que você não se iluda, para que você, na verdade, não se distraia, porque se existe outra arma, uma ferramenta poderosa do maligno, do reino das trevas contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus, é a distração. Então, quando você se distrai, você termina perdendo o foco. Então, não perca o foco. Qual é o foco? O foco é Jesus. O foco é estar preparado para a volta pessoal de Jesus, porque todos os dias Jesus volta pessoalmente para quem é filho dele, para quem é servo dele, Jesus volta. Se a pessoa morreu, se a pessoa sai desse mundo, se a pessoa sai dessa terra, Jesus volta para receber essa pessoa. Então, é um momento de nos prepararmos, tanto pessoalmente, como de nos prepararmos como igreja para as coisas que ainda estão por vir. Agora eu quero dizer, deixar claro isso para você. O fato de 2020 ser o ano 40 não significa que você não que não seja um ano em que você vai prosperar, que não seja um ano em que você vai ser abençoado. Não significa que não seja um ano em que você não vai casar, em que coisas boas não vão acontecer. O fato de profeticamente 2020 ser o ano 40 não significa que coisas boas não irão acontecer na sua vida. Pelo contrário, mesmo em 2020, sim, continue focado naquilo, humanamente, materialmente, que você vai fazer. Você tem sonhos e Deus, que é Pai, Deus é Pai, querido. Deus é Pai, querida. Deus deseja realizar, um pai deseja ver os seus filhos felizes, deseja ver o sonho dos seus filhos se realizarem. Inclusive, aliás, Deus, ele tem cooperado, ele tem feito, ele tem movido céus e terra para que você possa se formar, para que você possa se casar, para que você possa arranjar um bom emprego, para que você possa ter felicidade dentro do seu lar, para que você possa ter saúde. Deus tem trabalhado de maneira perfeita para que a vida dos seus filhos seja abençoada. Porém, você não pode se distrair. Se distrair com coisas passageiras, com coisas materiais, porque ainda que você consiga se formar, ganhar muito dinheiro, carro, moto, prosperar, arrebentar aí no mundo secular, ser reconhecido, valorizado, no final, meu querido, você vai para o mesmo lugar que todo mundo, eu vou para o mesmo lugar que todos vão, não no sentido espiritual, mas no sentido terreno. No final, nós vamos para debaixo da terra, ou seja, nós seremos consumidos, nosso corpo será consumido. Mas a nossa alma ela tem dois caminhos, céu ou inferno. Então, é um momento de preparo, é um tempo de preparo. Para quê? De prepararmos pessoalmente, sempre, todos os dias, para nos encontrarmos com Deus, estarmos preparados. Aí alguém ignorante pode dizer, a gente não se prepara, mas é claro que se prepara, querido. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, são elas que nos preparam, são elas que preparam a humanidade, preparam o ser humano, certo? Então, é um tempo de preparo também para a igreja, para nós como igreja nos prepararmos para os acontecimentos, para a aparição do oníquo, do homem da iniquidade, ou seja,
nos prepararmos para a aparição do anticristo, nos prepararmos para as guerras e rumores de guerras, todas essas coisas que estarão acontecendo de acordo com o que Jesus profetizou em Mateus no capítulo de número 24, 25 e 26. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. É necessário que todas essas coisas aconteçam, mas nada disso ainda não é o fim. Contanto que eu e você estamos no ano 40 e nós somos a geração dos sinais. Que sinais? A geração dos sinais, Mateus capítulo de número 24, Jesus disse: e se levantarão nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos, pestes em várias partes da terra, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Haverão sinais em cima no céu, embaixo na terra. Vos entregarão para serdes perseguidos e atormentados nos tribunais, em muitos lugares. Quando vejo todas essas coisas acontecendo, disse Jesus: não vos entristeçais, ou seja, levante a vossa cabeça e exultai, porque está próxima a vossa redenção. Ou seja, Jesus nos conscientizou. Então, o que eu quero aqui nesta live deixar claro para você é que você não se iluda, que você não perca o foco, que você não se distraia, que você entenda que apesar de você estudar, de você casar, trabalhar, ser feliz e viver, Jesus está voltando e o Espírito Santo de Deus está preparando a sua igreja. Então prepare-se, esteja preparado, esteja preparada para receber Cristo Jesus. Esteja preparado, esteja preparada para aquilo que ainda há de vir. Mas enquanto isso, foque, mantenha-se focado nos seus objetivos, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, mas não esqueça o principal. Não esqueça o seu relacionamento com Deus. Não esqueça o seu relacionamento com o Espírito Santo. Não esqueça o seu relacionamento com o Senhor. E não esqueça de consultar todos os dias a palavra de Deus. Porque ainda que as escrituras sagradas tenham aí historicamente e cronologicamente a idade registrada de mais de 3.000 anos, as escrituras sagradas contêm a palavra de Deus, elas são um jornal mais atual que pode existir nessa terra. Porque tudo o que Jesus falou e o que as escrituras sagradas nos trazem está se cumprindo fielmente, estão se cumprindo as profecias tanto da antiga aliança quanto da nova aliança. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu quero orar em favor da sua vida, em favor da sua família. Você que está acompanhando esta live, você que ficou aqui até o final, você que clicou para assistir, ou você não tem assistido no dia que eu gravei, na hora que eu gravei, mas você está assistindo agora, eu quero orar com você e quero dizer que independente do dia da live, que a live foi gravada, Deus ele continua presente porque ele é fora do tempo. Ele não está preso aos dias, épocas e anos. Deus é atemporal, ele não vive na realidade do tempo. Por isso, você pode orar agora comigo com tanta fé como se estivesse feito essa oração junto comigo no dia que eu gravei essa live. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, soberano e eterno Deus, eu venho orar neste momento, Senhor, em favor da vida dessa pessoa, meu Deus. Eu não sei quem é essa pessoa, mas o Senhor sabe como está a situação dessa pessoa, o coração desta pessoa, a vida dela. E se esta pessoa, meu Deus, veio até esta live, se ela ficou até o final, meu Deus, foi porque o Senhor a escolheu, porque a tua palavra nos diz, a tua palavra nos ensina. Todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Por isso, Pai querido, que o Senhor continue abençoando a vida desta pessoa, que o Senhor remova todo e qualquer sentimento de tristeza, angústia, frustração, abandono, solidão ou decepção, Pai.
que essa pessoa encontre verdadeiramente a felicidade, que o coração dela nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada, nesta noite, seja qual for o horário que ela estiver neste momento participando desta oração, que o coração desta pessoa se abra, meu Deus, para receber o Senhor plenamente dentro dele, Senhor. Plenamente dentro dela, Pai. Que esta pessoa viva para o propósito, viva o propósito para o qual o Senhor a colocou nesta terra. Que esta pessoa seja feliz em todas as áreas da vida dela, Pai. E que enquanto ela vai projetando, ela vai sonhando, o Senhor a esteja preparando, meu Deus. O Senhor esteja preparando a vida desta pessoa, dia após dia, para que nós venhamos nos tornar, meu Deus, filhos agradáveis ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a vida dessa pessoa, a casa dela, os familiares dela, Senhor Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor abençoe a todos os que estiveram assistindo esta live, tanto os que ficaram até o final, quanto aqueles que só visualizaram e saíram, Senhor. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.